O Banco do Brasil anuncia dividendos hoje e ainda deve estar anunciando mais dividendos no exercício de 2022. Nós vamos ver o quanto faltaria e também os dividendos anunciados hoje. Vamos comparar o Banco do Brasil com o Bradesco. Será que chegou a hora de eu trocar as ações? Vamos analisar um pouco o momento de cada um desses bancos. Bem-vindo ao canal Top Ações. Já deixa o like nesse vídeo e também considere aí se inscrever no canal, tá? Então, o Banco do Brasil anunciou dividendos, né, de 34 centavos e meio para quem tiver as ações dia 12 do 12, vai receber dia 30 do 12. Vamos dar uma olhada aqui nos líquidos, né, porque é um JCP, ele tem IR. Então, quem tiver as ações do Brasil dia 12 do 12 vai recebê-los aí dia 30 do 12, né, o pagamento, mas você tem que dormir com as ações dia 12 do 12, vai receber 29 centavos por ação líquido já de IR, dando então 0,84 de yield, tá? E para a gente ver o quanto o Banco do Brasil faltaria pagar em 2022, nós começamos olhando o dividendo previsto, atualizado pelo novo guidance da empresa, que a gente tem aqui um número de 4,40 de dividendo por ação, que nos levaria a 12,65 de yield. Olha como a ação está descontada em 12,65 de yield. Nos 9 meses, a gente tem pago já aqui 8,57, R$ 2,98. Faltariam aí 1,42, né, que daria 4 de yield, mas agora ele acaba de anunciar 34 centavos, que é quase um aqui, e em fevereiro então faltaria ainda para completar os 12,65, os 1,8 aqui dando 3,10 de dividend yield. Uma questão aqui que vale a pena a gente levantar, que eu discordo aí de todos os anúncios de dividendo e tudo mais, que não deveria pôr na mesma conta, né, o JCP e o dividendo, mas eles fazem assim, todo mundo faz assim, então felizmente a gente vai fazer assim, né, porque o JCP tem 15% de IR. Enfim, então o Banco do Brasil ele tem aqui um dividendo de 12,65, né, um dividendo muito bom, e faltaria pagar então esses 1% aproximadamente agora que ele vai pagar, e mais os 3,10 aí, provavelmente aí em fevereiro, tá? Quando a gente observa as cotações no longo prazo aqui do Banco do Brasil e do Bradesco, a primeira coisa que a gente tem que notar é que os bancos, eles são vencedores no longo prazo, então sempre as cotações aqui e junto com os dividendos está incluso aqui, né, estão fazendo que a pessoa sempre ganhe mais dinheiro, né, essa é a verdade aí. E um ponto interessante é que os desempenhos são diferentes. A gente vê aqui o Banco do Brasil de amarelo e os candles são o Bradesco. Nesse momento o Bradesco está melhor, só que conforme você vai mudando, às vezes o Banco do Brasil está melhor, então depende muito do período e é esse nosso grande desafio, tentar otimizar o máximo possível aí, né? Mas nem tudo é tão simples, né? Porque muitas vezes tem motivos políticos que a gente não pode adivinhar, a gente só pode tentar entender e fazer as compras aí na calma, sem grandes mudanças aí na nossa trajetória de investimentos. Pelo menos é assim que eu gosto de pensar. Quando a gente olha aqui, então, essa trajetória aqui do Bradesco, do Banco do Brasil, a gente vê os dois indo muito bem, né, e tal, e aí começa aquela política, né, de usar demais os bancos estatais como base de crescimento da economia brasileira. Isso aí realmente prejudicou demais o Banco do Brasil, que ficou aqui num momento muito ruim, né, que ainda as cotações, foi um investimento de, você pega aqui a foto de 2009, 2010 aqui, até 2016 foi terrível, né? Então assim, são 6 anos aqui de sofrimento e o Bradesco, ele conseguiu se dar um pouquinho melhor, embora não tenha ido tão bem, né? Também oscilando bastante. Quando a economia realmente foi pro vinagre, em 2015 em diante, as ações caíram muito, com o mercado precificando um cenário triste, mas depois a troca de governo deu uma melhorada, os dois bancos, a economia melhorou, tudo melhorou, né? E depois tem a pandemia, toda essa foto que vocês já conhecem, né? E dando um zoom naquele período ali de 2010 até 2016, a gente vê o Banco do Brasil caindo 35% e o Bradesco aqui subindo 24,5%. Então o Bradesco acabou nesse período dando um pouquinho melhor. Falando em dividendos, normalmente, né, existe aquela regra, né, a cotação segue o lucro, os dividendos também vão seguir o lucro. Só que as cotações, às vezes, elas antecipam a queda do lucro, os dividendos não. Então a gente vê uma foto um pouquinho diferente, mas muito próxima. Então a gente vê aqui, por exemplo, o Banco do Brasil, ele vem num crescimento de dividendos muito legal, depois uma estagnada, a gente vê lá uma certa estagnada, e em 2015 ainda estava estagnado um pouquinho, né? Essa quedinha aqui, mas estava estagnado, e as cotações já caíram demais nesse período aqui, porque já precificavam um cenário pior à frente, que foi salvo aí pela troca de governo, e aí
o banco começou a melhorar pra caramba, 2020 foi a pandemia, né? Mas aí você vê que esse cenário aqui recente do banco é de crescimento infinito, né? Um crescimento espetacular, né? Fantástico mesmo. Então a grande dúvida é, será que ele vai conseguir manter esse crescimento excelente? A gente vai dar uma olhada sobre isso aí, tá? E o Bradesco tem que ter... primeira coisa, você vai analisar o Bradesco, tem que pensar o quê? O Bradesco ele tem bonificações anuais de 10%. Então já isso aqui já deixa muito mais bonito esse gráfico aqui, que pode parecer não tão bonito. Você traça uma linha aqui nos 90 centavos... Aí você fala, puxa, o Banco Bradesco não cresceu os dividendos ao longo dos anos. Só que todos os anos tem 10% a mais de ações, então você está conseguindo crescer também os seus dividendos ao longo dos anos. Por isso, quando você faz aquelas simulações lá no AGF+, por exemplo, os dividendos do Banco do Brasil, do Banco Bradesco, conseguem se mostrar, né, crescentes, porque cada vez você tem mais ações, cada vez você está recebendo mais dividendos aí, né? Quando a gente olha aqui o dividend yield, o Banco Bradesco não tem grandes dividend yields, aí novamente é a questão das bonificações que vão acelerando esses dividendos aqui, deixando ele equivalente ao Banco do Brasil. A gente olha aqui o Banco do Brasil, realmente os dividendos vão ser melhores, né? A gente pega dividendos melhores, aí é aquele probleminha que nós tivemos aqui, né? Com cotações, com o dividendo que estava se recuperando e agora recuperado aí, tá? Mas sempre bons dividendos. E aí, quando a gente põe os 4 bancões aqui frente a frente, a gente vê que o PVP do Bradesco, o BBDC3 e o PVP do Banco do Brasil estão, além de muito baixos, eles estão abaixo da média, 65. Olha só, o Banco do Brasil está muito abaixo do 1 e muito abaixo da média, enquanto o Bradesco 0,88 também aí bastante barato. A realidade é que, em termos de rentabilidade atual, o Banco do Brasil seria uma vantagem maior, que é um desconto maior, uma rentabilidade no momento maior, e o grande risco aqui é o político, né? Uma estatal, a rentabilidade pode mudar, o quanto pode mudar muito, ou de repente só um pouco, ou de repente nada, né? De repente pode continuar esse fantástico trabalho que vem sendo feito, mas os discursos não parece que vai ser nessa linha que nós vamos chegar, né? Mas enfim, a gente tem então uma rentabilidade maior, um desconto muito interessante que parece compensar boa parte disso. Por outro lado, nós temos o Bradesco com um desconto muito interessante por conta de uma rentabilidade menor, por conta de inadimplência que não vai ficar para sempre. Você acha que o Brasil vai ficar para sempre aí com um cenário muito caótico? Talvez dure um pouco mais, dependendo do que, como a economia for avante, né? Mas de certa forma ele tende aí a algum momento se estabilizar, né? Mesmo aí que a inadimplência fique muito alta, em algum momento o banco vai tomar alguma iniciativa para equalizar esses números aí. De qualquer forma, cada banco tem o seu desafio. O Banco do Brasil é um desafio oculto, político, enquanto o Bradesco é um desafio econômico aí, principalmente na parte da inadimplência. Quando a gente vê os PVPs aqui, né, falando da média, olha só, 1,74 é a média do PVP do Bradesco, ele está a 0,90. Se for no Status Invest até menos, eu posso pôr esses números aqui à prova para ver realmente qual que está certo. Aqui é 0,90, tá? Praticamente metade aí da média, né? Muito barato. Quando a gente vê aqui o Banco do Brasil, o PVP é 0,67, a média é 1,27 também, tá aí quase na metade. Então, os dois estão com um desconto muito similar em termos de PVP. Dando uma repassadinha aqui nos dois cases, nós temos o Banco do Brasil subindo muito o lucro, 62,7 aqui no ano, aumentando nos 9 meses 50,9, né? No trimestre também aumentando, em todas as linhas que você olha está aumentando. A carteira de crédito aumentando 19% aqui em relação ao ano passado. Temos também um aumento aqui no agronegócio de mais 26,7%. Então isso aqui é o grande diferencial dele, né? Subindo muito a parte do agronegócio. Ele tem as grandes empresas também que boa, tem a parte do governo também aqui que ele não mostrou, mas vem aumentando muito aqui grandes empresas, é seguro, a pessoa física e as microempresas aí que seriam o maior risco aqui na inadimplência, tá até que meio controlado, tem consignado também, é uma carteira aqui de certa forma mais segura, encarando o cenário de inadimplência perigoso que estamos vivendo. Nós temos aqui o PDDs, né, aí, que vem sim um pouco pesado em relação à média histórica, mas vem tranquilo, né? Porque não vem acontecendo tanta inadimplência, então ele vem tomando cuidado, dando desconto, né? Eventualmente vem uma recuperação de crédito, mas eventualmente também tem as inadimplências. A gente pode olhar aqui, a qualidade está acima, né? A inadimplência está acima, mas a gente não pode ignorar que aumentou a inadimplência. Então isso aqui, cuidado, próximo trimestre de repente pode ter
Se continuar esse cenário, e parece que está continuando difícil, talvez tenha provisões maiores. A cobertura deu uma quedinha, mas ele fez muita cobertura gorda no passado, ele se precaveu, né? Diferente do Santander, que fez o olhinho oposta, ele fez uma cobertura gordíssima e agora ele tem aí para colher essa gordura, né? Mas não pode colher infinitamente, uma hora ele pode ter que aumentar novamente. E entrando um pouco mais em detalhe de onde está acontecendo a inadimplência, obviamente é na pessoa física, né? Aumentando pra caramba, a pessoa jurídica está aumentando mais ok, e olha o agro como é o diferencial demais do banco, né? Muito fantástico isso aí. A gente vê então as margens é a mesma linha aqui dos outros bancos, né? As margens sendo aumentadas, né? Então aumenta a carteira de crédito e aumenta as margens também, segredo de sucesso aí, né? Mas ao mesmo tempo que aumenta muito aqui as operações, a despesa também acaba aumentando, porque a Selic está aumentando muito. Uma hora, com a Selic se estabilizando, isso aqui deve ficar mais controladinho, né? Parar de atrapalhar um pouco e aí o banco conseguir manter boas margens aqui em relação à despesa financeira de captação e à receita. Então isso aqui para todos os bancos é um cenário positivo, né? Se essa Selic ficar aí mantida sem parando de aumentar, né? Então a gente vê aqui a dinâmica das receitas e despesas. A receita de prestação de serviços vem aumentando bastante, aqui 11% aqui nos 9 meses, enquanto as despesas vêm aumentando, mas 6% abaixo da inflação. O grande desafio dos bancos, ele vem conseguindo bastante isso aqui, né? Enquanto o Bradesco, a preocupação principal é em relação às provisões, né? Já que a inadimplência está pegando muito. Ele tem aumentado muito aqui a margem com os clientes, a gente pode ver nos 9 meses, o resultado ficou aí uma pequena queda, mas a margem foi muito boa, ele aumentou, a carteira cresceu bastante, a margem melhorou, a margem com o mercado deu uma prejudicada aqui, mas isso aqui tende a ficar mais tranquilo logo a mais, e os seguros também vem indo muito bem, deve continuar indo forte, a parte de seguros, e serviços aí também ele conseguiu, assim como todos os bancos, ter um bom desempenho aqui, né? As despesas também estão indo conforme aí abaixo da inflação, né? Então, são resultados que a grande diferença quando a gente compara os dois é principalmente aqui as provisões, né? Essa é o grande diferencial, né? A carteira do Bradesco é menos segura do que o do Banco do Brasil. A receita de prestação de seguros aqui, o Bradesco é o mais forte dos bancos, mas o Banco do Brasil também tem um bom resultado aí via Banco BB Seguridade, que está voando ali, né? Então também é um banco forte aí nos seguros, mas o Bradesco seria aqui um pouco mais, tá? E o Bradesco está indo muito bem aqui, melhorando cada vez mais esse resultado aqui dos seguros, né? E o grande problema do Bradesco é realmente essa escadinha da morte, né? De inadimplência subindo demais, 5,1 aqui na pessoa física, 4,5 na micro e pequenas empresas. Esse aqui que me surpreendeu, esse salto aqui foi mais forte do que eu esperava, né? Enquanto a média também acaba subindo bastante para 3,9 aqui no total. E as grandes empresas estão indo muito bem aí, né? Então você vê que pessoas físicas aqui, micro, pequenas empresas e médias aí, tá bem perigoso a questão da inadimplência, que faz o bancão fazer as provisões recordes praticamente aqui, histórica exceção ao 2T 2020, que a gente foi uma exceção única aqui, né? Então, tirando esse trimestre, olha só, recorde histórico de provisões. Eu posso falar isso, porque esse trimestre foi muito atípico. Então, provisões muito grandes, né? E aí a gente vê então o índice de cobertura ainda assim dando uma reduzidinha, porque a carteira de crédito está crescendo muito, ou seja, as provisões provavelmente vão continuar aí pegando. O próprio banco disse que até o segundo trimestre de 2023 ainda deve ficar um pouquinho pressionado essa questão da inadimplência. Então o que nós temos aqui nesse vídeo é que no longo prazo ambos bancos são muito promissores. É óbvio que ambos também vão sofrer com a economia se intervir pesado aí no Banco do Brasil, que eu nem acredito tanto nessa linha muito pesada, mas pode acontecer e aí todos os dois sofreriam, mas o Banco do Brasil obviamente, né, seria o grande alvo, sofreria muito mais. Então, nós temos aqui os descontos similares em termos de PVP e em termos de analistas, surpreendentemente, empate técnico ali, né? Incrível. Enquanto o BBDC3 vai ter dificuldade até o segundo trimestre de 2023, então a gente pode ter aqui dividendos menores ainda, impactando aqui realmente nesse ano e um pouco aqui do ano que vem, né? E enquanto o Banco do Brasil não tem jeito, né? Ele tá o melhor banco, tá voando, tá com dividendo, mas e o risco político? Até quando, né? E também a gente não pode precificar esse cenário de inadimplência aqui zerada para ele, porque a gente tá vendo que a inadimplência deu uma subidinha ali e a gordurinha ali, a cobertura deu uma diminuída. Então também não é mágica, né? Mas sim, ele tem números ainda muito acima em relação à inadimplência que os demais bancos, tá? Que é o grande problema nesse momento. Então,
Então o que eu vou fazer com esses bancos é não vendê-los, não trocá-los, mas comprá-los com cautela. Então ele chega aqui, o Banco do Brasil próximo dos 30 e 30, atualizado pelo dividendo, né? E daqui a pouco vou atualizar de novo por esse novo dividendo. Eu vou vendendo puts por aqui abaixo, ganhando uns prêmiozinhos. De repente, quem sabe se ele realmente vir no meu preço, eu vou lá e compro mais banco, não tem problema nenhum. Enquanto o Bradesco, eu comprei bem pouquinho, conforme vocês viram aqui nessas quedas, mas eu me armei com puts, né, a 13, eu acho que era 13,20, se eu não me engano, um lote, mais R$13 outro lote. E exatamente parece que ele vai ficar por aqui. Então talvez eu compre 2 ou 1. Talvez eu até faça uma rolagem, não sei, mas eu tô aqui me armando devagarzinho também, né? Porque a gente já sabe, o próprio CEO falou que até o segundo trimestre de 2023 ele vai sofrer, então não adianta sair comprando tudo, sendo que de vez em quando a gente olha pro lado e tem a Transição Paulista Barata, tem a Sanepar, tem outras empresas que voltam e meio são convidativas, né? Então a gente vai equilibrando devagarzinho, não vou vender nenhum dos dois, não vou trocar nenhum dos dois, mas deixa nos comentários qual dos dois você prefere, se é que você tem algum dos bancos, né? Um abraço e até o próximo. Valeu!